The End Times. The End Times, de Warhammer Fantasy, é um dos apocalipses mais devastadores da ficção. Tudo começa com os deuses do caos, entidades responsáveis por desencadear o fim do mundo. No centro dessa catástrofe está Arhaon, o escolhido eterno, um mortal escolhido pelos deuses do caos para unir seus exércitos e destruir o velho mundo. Ele lidera hordas de guerreiros do caos, cultistas e demônios, arrasando tudo por onde passa. Enquanto isso, as grandes nações tentam resistir. Mas, batalha após batalha, as forças do caos prevalecem. Artefatos capazes de proteger o mundo falham ou caem nas mãos do inimigo. O confronto decisivo acontece na Batalha de Middenheim, a última grande defesa da humanidade, dos anões e dos elfos. Enquanto os sobreviventes realizam um poderoso ritual para conter a invasão, Manfred von Karstein trai seus aliados. Movido apenas pela ambição, ele assassina Balthasar Gelt e sabota todo o ritual. Seu objetivo era simples: conquistar poder e impedir que outros fossem lembrados como heróis. Depois da queda de Middenheim, as forças de Archaon conquistam o restante do Velho Mundo. E, diferente da maioria das histórias, não existe um final feliz. O Velho Mundo é completamente destruído. Fallout Apocalypse. O apocalipse de Fallout é uma das visões mais sombrias da autodestruição da humanidade. Os Estados Unidos e a China apostaram tudo nas armas nucleares, dando origem à Grande Guerra. Ela durou apenas 2 horas, mas, nesse curto período, mísseis nucleares devastaram o planeta, destruindo cidades inteiras e cobrindo o mundo com cogumelos atômicos. Cerca de 90% da população mundial morreu, e cidades como Washington, Nova York, Los Angeles e Pequim foram completamente destruídas. Para proteger parte da população, o governo construiu os famosos Vaults. À primeira vista, eles pareciam abrigos seguros. Na prática, muitos eram laboratórios para experimentos humanos. No Vault 11, os moradores eram obrigados a realizar sacrifícios humanos. O Vault 87 foi usado para criar os primeiros supermutantes, através do vírus da evolução forçada. Já o Vault 13 manteve seus habitantes isolados por décadas. E esses são apenas alguns exemplos. Do lado de fora, a situação é ainda pior. Criaturas mutantes vagam pelo mundo, prontas para matar qualquer sobrevivente. Pessoas expostas à radiação extrema se transformaram em ghouls. Os rios são tóxicos. Gangues dominam os territórios e qualquer sinal de civilização praticamente desapareceu. O governo acabou. As leis deixaram de existir. Tudo o que restou foi um mundo destruído pela própria humanidade. Surto de Cordyceps. O surto de Cordyceps, de The Last of Us, é um dos apocalipses mais assustadores da ficção moderna. O fungo Cordyceps realmente existe, e na vida real, infecta apenas insetos. Na história, porém, ele evolui e passa a infectar seres humanos. Depois da infecção, o fungo toma conta do corpo da vítima, transformando-a em uma criatura extremamente agressiva. Tudo começa em Austin, no Texas, quando o surto explode praticamente da noite para o dia. Joel, sua filha Sarah e seu irmão Tommy tentam fugir da cidade. Mas, logo no início do apocalipse, Sarah é morta não por um infectado, e sim pelo próprio exército dos Estados Unidos. É um lembrete de que, muitas vezes, os humanos podem ser ainda mais perigosos do que os monstros. E os infectados continuam evoluindo com o tempo. Existem os Stalkers, que se escondem na escuridão esperando o momento certo para atacar. Os Clickers, cegos, mas capazes de localizar qualquer pessoa apenas pelo som. Além deles, há Bloaters, Shamblers e outras criaturas ainda mais grotescas. Os sobreviventes conseguem criar algumas comunidades, mas o antigo mundo desapareceu para sempre. E o mais assustador é que o Cordyceps realmente existe. A única diferença é que, por enquanto, ele ainda infecta apenas insetos. Chegada da Combine. A chegada da Combine, de Half-Life 2, marca uma das derrotas mais humilhantes da humanidade na ficção. Tudo começa no primeiro Half-Life, quando um experimento no laboratório Black Mesa dá terrivelmente errado. Durante um teste com um cristal alienígena, Gordon Freeman provoca a cascata de ressonância, abrindo uma fenda entre dimensões. Criaturas do mundo alienígena Shen invadem a Terra e massacram o complexo. Mesmo após Gordon derrotar Nihilant e aparentemente encerrar a invasão, o dano já estava feito. A abertura dimensional chamou a atenção da Combine, um império interdimensional que já conquistou incontáveis mundos. Quando eles chegam à Terra, a humanidade é derrotada em apenas 7 horas. Sob seu domínio, a reprodução humana é proibida. Pessoas são capturadas, transformadas em cobaias e convertidas em soldados transhumanos, híbridos grotescos de homem e máquina. E o pior de tudo é que essa ocupação nunca foi encerrada. Como a Valve jamais lançou Half-Life 3, a Terra continua, oficialmente, sob o domínio da Combine. Flood.
O Flood, da série Halo, é um dos apocalipses mais mortais da ficção científica. Tudo começa quando os Forerunners descobrem o Flood, um parasita alienígena capaz de infectar qualquer forma de vida orgânica e transformá-la em criaturas monstruosas. Se não for contido, ele pode consumir toda a vida inteligente do universo. Mas existe um detalhe ainda mais assustador. O Flood surgiu dos precursores, uma antiga raça responsável por criar diversas espécies da galáxia, incluindo humanos e Forerunners. Depois de quase exterminarem os precursores, os Forerunners fizeram com que os sobreviventes se transformassem em um pó capaz de regenerá-los. Só que esse material foi corrompido, dando origem ao Flood. Os Forerunners travam uma guerra desesperada para impedir a infestação. Planetas inteiros são consumidos enquanto o parasita transforma soldados e civis em formas de combate cada vez mais horríveis. Com o tempo, o Flood também evolui intelectualmente, absorvendo o conhecimento de suas vítimas e aprendendo novas estratégias. Sem outra alternativa, os Forerunners ativam a Halo Array, uma rede de superarmas criada para eliminar toda a vida inteligente que pudesse servir de hospedeira. A solução foi extrema. Eles exterminaram praticamente toda a vida consciente da galáxia apenas para impedir o avanço do Flood. E mesmo assim, o Flood conseguiu sobreviver. O arrebatamento silencioso. O arrebatamento silencioso, do jogo Iron Lung, é um dos eventos cósmicos mais misteriosos da ficção. De repente, todas as estrelas e planetas habitáveis do universo conhecido simplesmente desapareceram, restando apenas estações espaciais, naves e luas estéreis. E desapareceram literalmente. Não houve guerra, invasão ou explicação. Tudo simplesmente deixou de existir. Os poucos humanos sobreviventes ficaram presos no espaço e, mesmo à beira da extinção, continuaram lutando entre si por recursos. É nesse cenário que começa Iron Lung. Sem alternativas, o último governo da humanidade envia um condenado à morte para explorar um oceano de sangue humano em uma lua desolada, usando um minúsculo submarino chamado Iron Lung. 4 submarinos foram enviados nessa missão. 2 deles foram completamente esmagados, indicando que alguma criatura vivia naquele oceano. Você controla esse prisioneiro, preso dentro de um submarino enferrujado e claustrofóbico, sem janelas. A única forma de navegar é usando um mapa e uma câmera de baixa resolução que registra imagens granuladas das anomalias ao redor. E ao que tudo indica, existe apenas outra criatura viva naquele oceano. Um monstro que caça você durante toda a jornada. E no fim, faz exatamente o que fez com as tripulações anteriores. Apocalipse Q. O Apocalipse Q, de All Tomorrows, é um dos destinos mais horríveis que a humanidade já enfrentou na ficção. A humanidade avançava rapidamente, colonizando o espaço e terraformando planetas. Foi então que encontrou os Q. Os Q são uma raça alienígena extremamente avançada, com poderes quase divinos e uma obsessão por demonstrar sua superioridade. Em vez de simplesmente conquistar civilizações, eles alteram seu DNA, transformando espécies inteiras em versões grotescas de si mesmas. E foi exatamente isso que fizeram com a humanidade. O mais assustador é que nem sequer houve uma guerra. Os Qs eram tão superiores que simplesmente chegaram, modificaram nossa genética e nos transformaram em criaturas irreconhecíveis. Um de seus experimentos mais cruéis foi transformar um planeta inteiro de humanos em verdadeiros banheiros vivos. Durante 40 milhões de anos, os Qs dominaram a galáxia, enquanto a humanidade sofria e esquecia completamente sua própria origem. Imagine conquistar o espaço e acabar transformado em um experimento biológico por uma raça alienígena. Somente cerca de 500 milhões de anos depois, os asteromorfos, uma espécie pós-humana, junto de outras civilizações extragalácticas, conseguiram derrotar os Q e colocar um fim ao seu domínio. Surto Crost. O surto de Crost, da série de quadrinhos Crost, é um dos apocalipses mais perturbadores já criados na ficção. Tudo começa com uma infecção misteriosa que se espalha mais rápido do que qualquer um consegue reagir. Uma erupção em forma de cruz vermelha aparece no rosto das vítimas, transformando-as nos temidos Crost. Mas eles não são zumbis comuns. Os Crost continuam inteligentes, conseguem conversar, planejar emboscadas e agem movidos pelos impulsos mais cruéis e perversos imagináveis. E, nesse mundo, não importa de que lado você esteja. Se for infectado, se torna um monstro. Se permanecer humano, passa a ser caçado por eles o tempo todo. E não pense que os outros sobreviventes são muito melhores. No universo de Crost, o desespero leva pessoas a cometer atos inimagináveis, incluindo canibalismo e outras atrocidades. Não existe um herói que salva a humanidade. Não existe uma cura. A sociedade simplesmente deixa de existir. É um daqueles apocalipses em que sobreviver talvez seja pior do que morrer.